gente vai falar a respeito das atualizações da cirurgia que hoje pode ser uma indicação para quem tem diabetes tipo 2. A doutora vai explicar melhor. Estou mais uma vez com ela, endocrinologista, a doutora Paula Pires. Bem-vinda, minha querida. Bom ano para você. Obrigada, tudo bom? Graças a Deus. Sempre um prazer tê-la aqui. Sempre levantando bandeiras tão importantes da saúde, da sua área que você fala e explica tão bem dentro da endocrinologia. E esse assunto é interessantíssimo porque eu tenho essa informação de entrevistá-los e tal. Mas às vezes as pessoas em casa não têm. O número de diabéticos tipo 2 no mundo explodiu. 400 milhões. Gente, olha esse número, até arrepia. 400 milhões. É uma epidemia. É uma epidemia. Gente, 400 milhões. E aí a gente se pergunta, por que uma coisa dessas? Então, até pra gente iniciar, tipo 1, tipo 2. Tipo 1 é aquele que a pessoa nasce, né? Que é algo já genético e normalmente descoberto na infância. Os dois são genéticos. Até o tipo 2, ele tem uma predisposição até mais genética que passa de pai para filho do que o diabético tipo 1. Jura? Sim. Tá. O diabético tipo 1 tem várias mutações, tem essa predisposição genética também, mas é uma doença autoimune. E essa autoimunidade destrói o pâncreas e por isso que o paciente desde cedo já precisa de insulina. Para fazer a aplicação. Isso, então é aquele diabetes da criança que começa na infância e que o paciente precisa de insulina. Certo. E o diabético tipo 2 já ocorre em alguns pacientes na infância também, mas é mais associado ao ganho de peso, ao sedentarismo e é mais comum em pacientes mais velhos. Não é a destruição do pâncreas. Mas o pâncreas ele continua secretando insulina, mas por conta da gordura, o organismo ele fica tão inflamado que a insulina não consegue agir direito. E a insulina não agindo direito, o açúcar no sangue sobe. E aí a pessoa tá ali insulinada, vamos colocar assim, entre aspas, o tempo todo. O pâncreas ele tem que trabalhar muito, secretar muita insulina porque ela não age direito. Então ele tem que secretar cada vez mais. E chega uma hora que o pâncreas cansa e ocorre uma morte celular. E aí muitas vezes até esses pacientes, depois de longos anos de diabetes, precisam de insulina. Porque aí o pâncreas pifou. Parou de vez. Parou de vez. Eu vou lá e já volto. E a gente começa com tudo, tem explicações bem legais aqui, você vai fazer uma dinâmica ao vivo muito bacana. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. A gente vai falar então dessa atualização da cirurgia, para quem que é hoje, o que mudou, né, de uns anos para cá e o que agora, final de 2017, foi aprovado. E, muito importante, a gente tem umas perguntas finais bem interessantes, que eu acho que a gente fala bastante no assunto, mas quanta gente tem dúvidas. E, gente, se o número aumentou nessa proporção, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa para frear, porque vai aumentar cada vez mais. Alguém, né? Todo mundo tem que tomar consciência, quem está ao lado da pessoa que tem, ou que está pré-diabética. O pré-diabético é aquele que merece a maior atenção ainda, né? Sim, cara, hoje eu vou falar de cirurgia, mas 50% dos pacientes diabéticos não sentem nada. Então a prevenção e o diagnóstico precoce é muito importante. É o mais importante. Começar então, vamos começar pelas atualizações da cirurgia. Hoje então a gente pode dizer que pacientes diabéticos podem passar por uma cirurgia metabólica que, eu não vou citar cura, mas eu vou dizer que pode melhorar o controle da doença? Isso, a gente fala em remissão. Remissão é um controle naquele momento da doença. Isso pode acontecer. Cura não, porque imagina se o paciente opera e depois de 10 anos volta a engordar, fica sedentário, não faz a dieta. O diabetes vai voltar do mesmo jeito porque ele tem a genética. Perfeito. Tá? Então, qual é o começo de... O que mudou de lá pra cá? O que diabetes tem a ver com obesidade, com cirurgia, né? Imagina aquele paciente super obeso, aquele que a gente chamava de obesidade mórbida, que usa insulina, que tem um monte de doença. Esse paciente, todo mundo olha e já meio que aceita. Nossa, será que ele não precisa de uma cirurgia de redução de estômago, uma cirurgia bariátrica? Sim. Né? Tanto que a gente tem as indicações clássicas, as indicações para cirurgia bariátrica para os pacientes obesos graves. Certo. Isso todo mundo já sabe. O que acontece, Carol? 40% dos diabéticos são obesos leves, que não se enquadram nessas indicações clássicas da cirurgia bariátrica. Porém, diabéticos. Essas indicações foram feitas há 30 anos atrás. E a gente fala que elas foram de uma maneira meio arbitrária, sem tantos estudos. Por que só os obesos mais graves que iam operar, sendo que a maioria são obesos leves, a maioria dos diabéticos? Então, novos estudos surgiram e ano passado, mais de 50 entidades internacionais, houve uma conferência internacional e elas aprovaram a indicação de cirurgia bariátrica para os obesos mais leves. E aí o nome mudou.
Não é mais cirurgia bariátrica. Não, é cirurgia metabólica. Por quê? O obeso mais leve não vai perder tanto peso, igual um obeso mais grave. Então, por isso que eles mudaram o nome também. Mas o obeso mais leve vai ter um bom controle metabólico da glicemia. Olha que interessante. Vamos explicar na nossa... Vamos colocar primeiro o IMC aqui na tela? Isso, só então, pra gente entender, ó, retomando. É. Cirurgia bariátrica, há muito tempo a gente já fala, já conversa, já fizemos aqui várias pautas. O que mudou? Que agora um IMC um pouquinho mais baixo também pode ter a indicação para cirurgia. Isso, exatamente. Só para o pessoal de casa entender, a cirurgia é a mesma, Carol. Só muda o objetivo. Tá. E o nome. Então, a cirurgia bariátrica, ambas são cirurgias de redução do estômago. Certo. A cirurgia bariátrica, ela é indicada para obesidade grau 3, que é esse IMC acima de 40. E obesidade grau 2 se associada a doenças. Então, obesidade grau 2 com diabetes, hipertensão, depressão é uma nova indicação. Juro. Infertilidade é uma nova indicação e até estigmatização social. São novas indicações que já aprovam a cirurgia bariátrica nesse obeso grau 2. Nesse obeso, tá. Obesidade grau 1 não era indicação de cirurgia bariátrica. Tá. Ainda não é. Ainda não é. Essa cirurgia bariátrica que a gente fala para os obesos mais graves. Agora, um paciente com obesidade grau 1, que é uma obesidade mais leve, que poderia melhorar com dieta e exercício físico, mas se esse paciente tem diabetes tipo 2, foi aprovado como um dos tratamentos essa cirurgia de redução do estômago. E aí, por isso, por melhorar o metabolismo da glicose, ela se chama, não cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica. Vamos explicar com a nossa dinâmica? Então, eu li, né, e até comentei com a Glaucia, minha diretora, falei, olha, o que eu achei interessante, eu acho que é o que você vai explicar nessa nossa dinâmica, como há esse controle da glicemia. É o que tem a ver, né? Da onde? Pâncreas, porque muita gente só pensa em perda de peso. Isso, porque você come menos. Então, assim, o estômago diminuiu, você fala, como menos. Mas peraí, e o resto? Carol, isso é uma parte pequena do efeito da cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica. Temos alterações hormonais muito importantes. Eu posso vir aqui Pode, explicar? À vontade, o espaço é todo seu. Essas duas, Carol, são as cirurgias mais consagradas. Essas duas aqui. Essas duas. Tá? Essa daqui se chama em inglês sleeve, mas esse é o nome que a gente fala para os pacientes mesmo aqui no Brasil. O que significa sleeve em inglês? Manga. Por quê? Tá vendo? Esse é o estômago. O estômago, deixa eu te mostrar isso daqui, ele tem mais ou menos uma capacidade de 1000 ml, um estômago normal. Cheio, ele comporta 1000 ml. Tá? O que o sleeve faz? O cirurgião, ele faz uma ressecção vertical e faz como se fosse um estômago em forma de túnel. Certo. E o estômago, ele fica com mais ou menos 250, 300 ml. Então, uma redução de, em média, 70%. 70%. É uma cirurgia restritiva. Então, todo mundo pensa, então eu vou comer menos, tá tudo certo. Mas não é só isso. Tá vendo essa região aqui que foi retirada? A gente chama de fundo gástrico. Essa é a região do estômago que produz, eu vou representar aqui pelo G, o hormônio grelina. Grelina, da fome. O hormônio da fome. É isso aí, Glaucia, que eu falei pra vocês. Exatamente. Então, não é só a diminuição do estômago. Essa cirurgia reduz a fome, porque reduz muito o hormônio grelina, que a gente sabe que nos obesos... nesse cantinho. E que a gente sabe que os obesos têm uma produção maior. E isso muitas vezes determinado geneticamente. Então, essa pode ser uma boa escolha também para o paciente diabético? Também, porque imagina o paciente diabético, ele vai comer menos, ele vai emagrecer, ele vai ter menos fome, isso vai diminuir a inflamação que eu te falei, vai dar um alívio pro pâncreas, e o pâncreas vai conseguir funcionar melhor, queimando melhor o açúcar do sangue. Tá? Mas essa não é a melhor para o paciente diabético, essa é uma das opções. E muito feita, é uma das cirurgias mais realizadas atualmente. Certo. Um detalhe, Carol, imagina um paciente que tem muita ansiedade, engole e belisca muito. Essa cirurgia não é muito indicada, porque ele vai dar um jeito de burlar. Esse é para aquele paciente que come quantidade. Entendi, ele chega na mesa, é um pratão. Isso, o paciente que belisca, ele acaba bebendo um leite condensado, que seja alguma coisa calórica, mas que passe. Entendi. Então ele não emagrece tanto. Porque daí ele não sente porque o paciente que passa pela cirurgia, ele tem um desconforto se ele ultrapassar o limite. Exatamente. Então, esse paciente que belisca, ele vai burlar. Que tem muita vontade de doce, ele dá um jeito e ele burla. Olha que interessante. Então, por isso que a gente tem que ter muita noção isso antes para saber qual cirurgia que a gente vai indicar. Perfeito. Agora, qual é a melhor cirurgia metabólica hoje em dia? No momento. É essa daqui, que é o
não sei se você já ouviu falar desse nome, é o bypass gástrico. Bypass. O que é bypass? É desvio. Desvio. O que acontece, Carol? Olha o estômago normal aqui, o estômago e o intestino. Olha o que o cirurgião faz, ele faz uma bolsa gástrica deste tamanho. 50, 60 ml. Antes a gente tinha 1000 ml. Esse vai ser o novo estômago do paciente. Nossa, reduz então? Quase 90%. Quase 90%. Quase 90%. Além disso, ele faz um corte no intestino e faz um desvio. Então, tá vendo essa parte toda do estômago e intestino? Ela não vai ter mais função. Ela fica ali, mas a comida não passa mais. A comida, ela vem nessa bolsinha de 60 ml e vai direto pro intestino. Então, a primeira coisa, você tem a restrição. São 5 pontos nessa cirurgia, por isso que ela é tão boa. Você tem a restrição. Mas a pessoa tem o mesmo desconforto de diminuição de estômago como no sleeve? Até um pouco mais. Um pouco mais, dependendo. Diminui mais ainda. Exatamente. É isso depois que eu vou falar que a gente tem que colocar numa balança. O alimento, por não passar nessa parte inteira, ele é menos absorvido, então você tem isso. Modifica a flora intestinal, vocês já falaram muito aqui de flora intestinal, o que melhora o apetite, também é bom para o emagrecimento. Diminui a absorção de glicose pelo intestino e agora o principal, que são as alterações hormonais. Vamos lá. Além da grelina, a gente também tem aqui... uma diminuição. Porque você tira essa região do fundo, então eu vou colocar um Brincando de cirurgião hoje. Hoje eu tô meio cirurgião. Não, é legal, é legal. A comida, tá vendo que ela não faz esse trajeto inteiro? Ela já chega e já cai no intestino final, lá no final, de uma vez. Isso faz um aumento de 3 hormônios, Carol. O GLP-1, que vocês também falam muito aqui. Que melhora o metabolismo? Oxintomodulina e o PYY. São hormônios intestinais que atuam tanto no pâncreas como no cérebro. No pâncreas, esses 3 hormônios atuam aumentando a secreção de insulina. Tanto que lembra daquela medicação injetável, o liraglutide? Sim, que tem muita gente usando. Ela é exatamente essa molécula de GLP-1. Ela diminui... Tanto que ela é tratamento para diabético. Para diabético, só que a galera tá usando, né? Tá usando também para emagrecer, por quê? Porque ela também age no cérebro, diminuindo o apetite. Ela aumenta a secreção de insulina no pâncreas, queimando mais açúcar, e ela age no cérebro, tirando a fome. Então, a cirurgia bariátrica é como se fosse uma injeção dessa na veia. O paciente tem um boom desse hormônio. Tanto que o diabetes melhora antes do paciente perder peso. Muitas vezes a gente achava, nossa, o paciente melhora o diabetes só porque ele perde peso. Não. Muitas vezes o diabetes já melhora na primeira semana, antes do paciente perder peso. Ele já sai do hospital sem as medicações, muitas vezes. Só que assim, eu vou fazer o seguinte, porque nós temos aqui umas plaquinhas também que você quer mostrar. Então assim, se você me perguntar, nossa, doutora, você é contra ou a favor dessa cirurgia? Porque eu só tô falando das coisas boas. Sim. Né? Então o que eu quero deixar bem claro, eu não sou nem contra nem a favor. Ela tem um mecanismo bom, mas o que mais me preocupa são as complicações, né? E que a gente tem que colocar isso numa balança. Até porque se a pessoa não mudar a forma como ela pensa e a maneira como ela se alimenta e as escolhas que ela faz no dia a dia... não vai adiantar nada e ela vai ficar só com as complicações. Ela vai ficar só com as complicações. Exatamente. Vamos lá, algumas perguntinhas importantes, porque você comentou que a gente tem que colocar na balança algumas coisas. Porque os efeitos colaterais e o próprio pós-operatório é um período difícil para o paciente que tem que ter muito, cabeça, né? Exatamente. A cirurgia em si, Carol, ela não tem tanto risco, sabia? O risco é muito semelhante a uma cirurgia de vesícula, a uma cirurgia de apêndice, a uma retirada do útero. Muitos pacientes têm medo da cirurgia em si. A cirurgia em si, ela é considerada uma cirurgia de baixo risco. O problema realmente é o pós-operatório. Certo. A longo prazo. Então, assim, vamos mostrar aqui, a balança. Você vai mostrar os pontos positivos e eu vou mostrar os pontos que a gente tem que ter muita atenção. Então existe melhora da pressão porque você emagrece, existe melhora do colesterol. Qualidade de vida, porque imagina um paciente que estava usando 5 medicações para o diabetes e entra em remissão de diabetes. Nossa, gente, que maravilha. Longevidade, isso já está comprovado, aumenta os anos de vida. Olha que maravilha. Diminui o peso. Aqui, o peso, diminui. E controla o diabetes. Que é o objetivo nessa cirurgia, então, cirurgia metabólica. Agora, eu vou falar os pontos de alerta.
O Conselho Federal de Medicina aprovou agora em dezembro de 2017 essa cirurgia como um dos tratamentos para o diabetes. Porém, nós endocrinologistas, a gente acha que os pacientes têm que ter muita atenção. 70% dos pacientes não tomam as vitaminas direito. Carol, deixa eu mostrar, isso é muito importante. Quando a gente retira essa região do fundo gástrico, apesar de reduzir a grelina, que é ótimo, reduz exatamente a área que absorve a vitamina B12. Que é importantíssima. Importantíssima para a memória, importante para os nervos e importante para o corpo inteiro. Se o paciente não fizer a reposição adequada de vitamina B12, ele troca uma doença por outra. Tá. Entendeu? E os estudos mostram que 70% das pessoas acabam esquecendo de tomar vitamina. Gente, não dá, né? Acordou, tem lá o kitzinho das Exatamente. Então não adianta fazer uma cirurgia se você não vai fazer direito depois. Tem que ter responsabilidade. Então temos que ter muita atenção com as vitaminas. Certo. Tá? Ossos. Eu acho que da região do corpo, a que mais sente a cirurgia bariátrica são os ossos. Por quê? Essa região aqui que eu mostrei, que ela fica inoperante, nessa parte do estômago e do intestino, é a região em que mais se absorve cálcio e vitamina D. Cálcio e vitamina D. Então, pacientes operados, a vitamina D pode cair muito. Muito, e mesmo com a reposição, pode não ser o suficiente. Então, a reposição tem que ser em doses altas. Entendi. E aí, com o tempo, isso já é comprovado. Aumentem muito o risco de osteoporose e fraturas. Puxa vida. Então, o que é além da reposição de vitamina D e cálcio, o que é muito importante para os ossos? Exercício físico. Exercício. Então, se o paciente não se exercitar, então eu costumo falar, tudo o que você tem que fazer antes da cirurgia, que é alimentação balanceada, rica em nutrientes, exercício e tomar os remédios que você teria que tomar, você vai ter que fazer depois. Entendi. Então, não adianta vir um paciente que não faz nada, querer o caminho mais fácil, né, achando cirurgia. que é uma cura. Não, que ele vai ter que continuar fazendo tudo que ele já deveria estar fazendo. Mais a cirurgia para, digamos assim, acelerar o processo. Exatamente. Acelerar e ser mais efetiva. Estudos estão mostrando que pacientes que perdem a mesma quantidade de peso, então 20 quilos com a cirurgia e 20 quilos com dieta e exercício, a cirurgia, por conta dessas alterações hormonais, controla melhor o diabetes. Entendi. Para a saúde geral do organismo, é mais eficaz. Porque teria essas ações nos hormônios. Agora, engasgos. Imagina um estômago deste tamanho e você comer um pedação de carne. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas é aquela coisa, todo mundo não tem que mastigar direito, até para ter mais saciedade. Quem vai almoçar comigo dá até sono, porque todo mundo acaba e eu fico lá. Então, é isso, tem que saber mastigar direito, uma coisa que você já deveria saber antes. Então, tudo que você faz antes, você vai ter que fazer depois. E as complicações, né, que existem. Então, as deficiências de vitaminas podem levar a várias doenças, as fraturas que eu falei. Mas que tudo isso, doutora, com um controle médico e uma consciência do paciente, são resolvidos. Totalmente, muitas vezes nem aparecem. Olha só, gente. Então, é o que eu falo, o que depende da gente é muito mais fácil daquilo que depende de outra pessoa. Exatamente. Então, ter a consciência, ter todas essas informações que a gente está passando, olha que maravilhoso já para você conseguir colocar na balança e tomar essa decisão. Exatamente. A gente tem um depoimento, vamos ler aí na tela. Quem mandou pra gente? Vamos ver quem escreveu. Na tela. Obrigada, Cris. Um beijo pra você. Eu tinha diabetes, pressão arterial alta, gordura no fígado, triglicérides e colesterol alto. E optei por fazer cirurgia metabólica, porque meu médico deixou bem claro que eu não iria ficar magra. Mas mesmo assim emagreci 30 quilos. Isso aconteceu há 9 anos e hoje eu estou mega bem. E a gente fica muito feliz, porque claro que teve a sua participação, Cris. Além de ter tomado a decisão de fazer, você fez tudo certinho. Com certeza mudou seus hábitos, sua alimentação, atividade física. Muito legal, e hoje, né? é muito bom ouvir. Muito assim, bom. Eu imagino que você no consultório tem essa satisfação e eu muitas vezes, desses depoimentos do pessoal que assiste Você Bonita e faz o que vocês convidados aplicam, né? Como se fosse um consultório, me deixa sempre muito feliz. Então, beijo pra você, Cris, parabéns. Perguntinha do público agora, vamos ver, na tela. Obrigada, Carol, um beijo. Fiz a cirurgia bypass há 4 meses e meu cabelo tá caindo bastante. Então, por que isso ocorre? É o lance das vitaminas. O que fazer? Eu acho que o mais importante, né? Tem 2 motivos aí, Carol. Não são só as vitaminas, porque muitos pacientes estão tomando as vitaminas certinho, o cabelo cai do mesmo jeito. Qualquer emagrecimento de mais de 10 quilos faz o cabelo cair. Isso chama eflúvio telógeno. É pelo estresse.
que o paciente passou. O organismo, ele vê o emagrecimento assim mais rápido como um estresse. O importante é falar para essa paciente que ela não vai ficar careca. Demora um pouco, uns 4 a 5 meses para esse cabelo ir se recuperando. Ela tomando as vitaminas e se alimentando bem, isso vai voltar. Tem o lance das vitaminas sim. Principalmente zinco. O zinco é um nutriente muito importante para o cabelo, então normalmente quando o paciente chega com essa queixa a gente faz essas dosagens e o que tiver baixo a gente pede para o paciente repor. Tá. E claro, de repente procura uma dermatologista, hoje tem tanta técnica legal para o cabelo e às vezes até algumas manipulações bem específicas que os tricologistas fazem hoje, super legais, eu acho que pode ser uma dica bacana, né? Então procure um dermatologista especializado em tricologia, que é a especialidade que cuida dos cabelos, e aí vai dar tudo certo. E ficar tranquila porque isso é esperado. Nem fale. Mas dá muita angústia, né? Muita angústia. Até arrepia. A gente tem, eu queria só fazer um fechamento da nossa pauta, tem um monte de pergunta que chegou, mas a gente tá no nosso tempo. Doutora, a gente explicou a cirurgia, a mudança de hábitos, mas na real, o que é uma mudança de hábitos? Para uma pessoa que do dia para a noite começar a fazer atividade física, eu começar nananã, e aí a gente tem aquela discussão, mas só a caminhada ajuda? Ah, gente, a caminhada te tira ali do conforto? Não, então eu queria ouvir a sua palavra, assim, como médica mesmo, porque às vezes eu falo algumas coisas aqui no programa e a diretora até fala, Carol, cuidado. Não sou médica, mas eu sou uma atuante dos conselhos que vocês dão aqui todo dia, porque eu tô ligada, eu tenho essa oportunidade, você que assiste também. Então, assim, qual é a mudança? A mudança que realmente é efetiva nesses pacientes é aquela mudança que leva a pelo menos 10% de perda de peso. Carol, isso é muito importante. Então, se o paciente está caminhando, mas não está perdendo nada de peso, tem que fazer mais coisa. Não tem jeito. Não tem jeito, tem que perder pelo menos 10%. O sorvetinho depois do jantar, depois do almoço, não é para tomar. Exatamente. Tem gente que caminha, acha que fez aquele exercício e aí come um pouco mais porque acha que tudo bem e não perde peso. Tem que perder um pouco de peso. Não é que não vai comer pão nunca mais na vida. Que às vezes a gente fala do pão e tal, e eu sou muito criticada por isso. Mas, gente, tem algumas escolhas que... Mas também não vai comer todo dia. Exatamente. É mais ou menos por aí. Exatamente. Tem que ter uma consciência, é algo sério, é epidemia mesmo. Puxa vida, a gente tem que cuidar das nossas crianças que vão crescer. Vamos levantar a bandeira igual a doutora. A bandeira da atividade física e da comida boa. E de levar a sério um tratamento médico, nutricional, né? Com uma equipe multidisciplinar. Para fazer tudo certinho. Exatamente. Obrigada. Você é maravilhosa, Carol. doutora Paula Pires, endocrinologista. Olha, eu tenho certeza que não ficaram dúvidas. Começo, meio e fim, gente. É assim que funciona, é assim que é. Quem quiser saber mais, vou passar o Instagram para tirarem dúvidas pessoais, @PaulaPiresEndócrino, tudo junto, @PaulaPiresEndócrino. E, claro, ela volta. Aliás, se vocês quiserem dar sugestões de pauta, fiquem à vontade. Se quiserem, vai ser um prazer. eu falo. É o máximo, né? Obrigada. Carol. Tudo de bom para você, viu?